Comissão de Ciência e Tecnologia debate situação do ensino à distância no Estado. Comissões querem alterar critérios para a internação compulsória em clínicas psiquiátricas. E Rio de Janeiro pode ter espaços de acolhimento para adolescentes grávidas em situação de rua. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. As comissões de saúde e de defesa da criança, adolescente e idoso da Alerj vão elaborar um projeto de lei para aperfeiçoar os critérios que permitem internação involuntária em clínicas psiquiátricas do Estado. A audiência pública se baseou no caso da idosa Maria Aparecida Paiva, de 65 anos, que foi internada sem necessidade pela própria filha em 2 clínicas em Petrópolis, região serrana do Rio. A mulher foi presa, acusada de sequestro motivado por interesse financeiro. Internações em estabelecimentos de assistência psiquiátrica se dividem em 3 tipos: voluntária, involuntária e compulsória. A internação involuntária se dá quando não há o consentimento do paciente, mas existe pedido de um terceiro. Apesar de uma lei federal e uma lei estadual estabelecerem regras para os 3 tipos de internação, a opção pela involuntária é recomendada em último caso, somente após ter esgotado outros tipos de terapias oferecidas ao paciente. O caso da idosa que foi internada involuntariamente pela própria filha em 2 clínicas em Petrópolis, região serrana do Rio, chamou a atenção para os critérios utilizados pelas clínicas para aceitar pacientes. De acordo com o delegado Felipe Santoro, que investigou o caso, é preciso um laudo médico elaborado por vários profissionais e não somente o relato do parente responsável pela internação. O que a gente verificou no caso em tela, que foi investigado por mim, é que, na verdade, a médica simplesmente repetiu todas as alegações da filha, que assim conseguiu internar a sua mãe. Então, na verdade, a gente verifica que não foi preenchido nenhum dos critérios e não foi emitido um laudo circunstanciado conforme determinação legal. O delegado também destacou a gravidade de uma empresa privada de ambulância ter sido contratada pela filha da idosa para levar a mãe até uma das clínicas. A remoção aconteceu enquanto Maria Aparecida Paiva saía de um banco perto de onde morava. O diretor médico da clínica Revitalis, o segundo local para onde a idosa foi levada, disse que a clínica seguiu todos os protocolos e que a própria Maria Aparecida não se recusou a ser internada. Ela chegou junto da família, foi naturalmente entrevistada pela nossa médica psiquiatra, pelo enfermeiro também de plantão. A entrevista durou mais ou menos 1 hora e chegou-se ali à conclusão de que era necessário ficar para melhor avaliação dela, decisão que ela em nenhum momento confrontou, ou negou, ou levantou qualquer suspeita de algum ilícito que estivesse acontecendo ali. A gente, como qualquer clínica, como qualquer empresa, está sujeito a alguma falha de processo, mas não existe nenhum crime, não existe nada que tenha sido assintosamente feito na direção de ser um erro médico ou de ser um conluio com o ilícito que estava acontecendo, de forma nenhuma. Os presidentes das comissões explicaram como pretendem atuar para melhorar a legislação e proteger os idosos. Eu acho que hoje aqui surgiram várias sugestões, não só dos membros da Comissão de Atenção à Criança, Adolescente e Idoso também, mas dos representantes do Ministério Público, da Defensoria, da Secretaria de Estado de Saúde. Acho que várias sugestões que vão poder enriquecer um projeto de lei conjunto das 2 comissões. Por exemplo, apareceu a sugestão de que o laudo de internação tenha que ser feito por um profissional que não tenha vínculo empregatício com a instituição onde a pessoa vai ser internada, para evitar qualquer tipo de conflito de interesse. A gente também tem que passar a olhar essas empresas de remoção, de transporte, de locação de ambulância, para evitar que aconteça esse fato de novo, que uma pessoa simplesmente seja contratada para pegar uma outra na rua, sem nenhum laudo médico, sem nada, que acabou se configurando num caso de sequestro mesmo, né? Precisa ter um laudo médico, ter um laudo mais amplo de uma equipe multidisciplinar, com assistentes sociais, psicólogos. Eu acho que nós vamos avançar muito ainda na política para a pessoa idosa, fazendo novas reuniões desse modo, para a gente poder
defender a política pública para o idoso. A situação atual da educação à distância e a contribuição do Centro de Ciências e Educação Superior à Distância, o CCIERJ, para o ensino no estado do Rio foram temas da primeira audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia. A deputada Élica Takimoto falou sobre a necessidade de debater esse tema e como a comissão pode contribuir para solucionar as demandas citadas durante a audiência pública desta quarta-feira. Assim que a gente começou a trabalhar aqui, tutores e tutoras da Fundação CCIERJ vieram nos procurar para falar sobre as demandas, as condições de trabalho que estavam muito ruins, como, por exemplo, a necessidade de um reajuste que tem mais de 10 anos sem reajuste salarial. E através dessas demandas agora, que a gente recolheu muitas informações, a gente vai dar uma devolutiva, né? São para a apresentação, por exemplo, de uma comissão, para a gente ouvir mais, para a gente caminhar mais juntos e juntas, para a gente trocar, ver como que a gente pode falar, uma coisa é falar, por exemplo, de aumento salarial, outra coisa é ver a questão orçamentária do Estado. Então, como que a gente pode fazer essa ponte para que isso caminhe o mais rápido possível? O presidente da Fundação, João Carrilho, explicou como a Fundação contribui para o ensino no Estado. Nós, através do ensino à distância, levamos o ensino superior para 42 municípios dos 92 do Estado e a intenção do governador Cláudio Castro é que a gente possa levar esses números ainda mais à frente, também com o nosso ensino de jovens adultos, o SEJA à distância, que é uma importante ferramenta para poder levar a educação àquelas pessoas que no tempo certo não tiveram essa oportunidade. Falta de segurança nos polos, valorização profissional e reajuste salarial de tutores e tutoras foram alguns dos pontos levantados pelos representantes da categoria na reunião. A principal demanda que a gente precisa resolver, eu acho que é de imediato, é o reajuste de bolsas. Pensar que os estudantes de pós-graduação e de graduação do Brasil inteiro receberam esse auxílio, inclusive parte dos nossos tutores também receberam, que recebem pela Bolsa UAB, a Universidade Aberta do Brasil, só que nós no CEDERJ não recebemos. Existem alguns direitos que deveriam ser garantidos a gente enquanto trabalhador. Apesar da gente não ter vínculo empregatício, a gente está no papel de trabalhador, a gente está no papel de tutor, de professor ali dentro. Então a gente precisa ter esses direitos garantidos. A gente precisa estar atento a estar cada vez mais inseridos nesse papel, nesses espaços de decisão da Fundação, que talvez a gente pudesse ter resolvido esses problemas lá atrás se tivesse essa categoria presente nos lugares de decisão. Vice-presidente da comissão, a deputada Dani Balbi, falou sobre a importância da audiência para tratar do assunto, citou os desafios da comissão e propôs medidas para solucionar os problemas apresentados no encontro. Primeiro, reforçar o encaminhamento da deputada Zeida no sentido de constituir uma comissão de trabalho que pudesse encaminhar as questões apresentadas pelos tutores, pelos alunos, pelos servidores e também pelo corpo administrativo, para que a gente pudesse, desde fazer movimentações pontuais até incluir uma revisão dos planos de cargos e salários na próxima LOA e, a partir daí, estruturar as ações futuras da Fundação e depois, pontualmente, propus que a gente pudesse apresentar um projeto de lei autorizando o governo a implementar um polo do consórcio CEDERJ na ilha de Paquetá e também para que o governo apresentasse um plano de segurança emergencial, obviamente com as parcerias dos municípios, das localidades onde há polo, para que relatos como o que a gente ouviu daquela aluna não se repitam mais. A Comissão de Constituição e Justiça realizou nesta quarta 2 sessões, uma extraordinária e uma ordinária. Ao todo, 61 projetos foram analisados. Na sessão extraordinária, o PL de autoria do ex-deputado Renato Cozzolino, que institui a gratuidade temporária no sistema de transporte público coletivo no estado do Rio para mulheres vítimas de violência doméstica, recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda. O relator foi o deputado Vinícius Cozzolino. Hoje, aqui nós, na Comissão de Constituição e Justiça, consideramos como constitucional para autorizar o Poder Executivo a conceder essa gratuidade às mulheres que, nesse momento tão difícil que é a circunstância de passar pela violência doméstica, precisam dessa garantia de acesso aos serviços públicos. Outra proposta analisada é a que cria o programa Prajás, que trata de assistência jurídica aos agentes de segurança pública do Estado do Rio,
de forma gratuita. O projeto foi aprovado com emendas e é de autoria dos deputados Índia Armelau e Rodrigo Amorim. Nossos policiais, principalmente a polícia militar, que coloca a cara a tapa todos os dias, vem sofrendo muito, porque quando ele se defende, quando ele realmente trabalha, a gente tem uma sociedade que ataca, ele não tem como se defender. Ele já ganha um pouco e eles têm que contratar um advogado que custa, vem de carro, vem de casa, para poder se defender, para realmente continuar a trabalhar. Então, a ideia, junto com o Rodrigo Amorim, que é também um defensor dessa pauta, é usar o FISED, que é o Fundo Estadual de Investimento em Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, ou seja, não vai ter impacto. A gente não vai precisar correr atrás porque ele já tem um fundo para ser usado, para a gente poder dar uma tranquilidade para os nossos policiais, né, a nossa segurança em si, poder trabalhar e colocar a nossa sociedade em segurança, se sentindo melhor. E o projeto de lei de autoria do deputado Márcio Canella, que determina a distribuição de material informativo sobre o combate à violência doméstica no ato da matrícula escolar, na rede pública e privada de ensino do Estado do Rio, estabelecendo protocolos para denúncias de violência doméstica. Foi aprovado. O relator foi o deputado Fred Pacheco. O projeto de lei, de maneira geral, ele é muito importante porque garante, de fato, a segurança da mulher. E isso é incontestável. Então, nesse sentido, entendemos que o parecer tinha que ser pela constitucionalidade justamente para garantir que, de fato, no ato da matrícula, essa informação aconteça de maneira generalizada e obrigatória. Então, por isso entendemos pela constitucionalidade. Na sessão ordinária, recebeu o parecer favorável à proposta do deputado Bruno Dauaire, que determina a digitalização e disponibilização dos autos dos processos administrativos disciplinares aplicados aos servidores civis e militares da administração pública estadual. O presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, foi o relator. É uma pauta que eu já venho defendendo desde a legislatura anterior, defendo essa pauta na Comissão de Servidores, que eu sou membro titular, e também no grupo de trabalho dentro da comissão que montamos sobre a questão da otimização da prestação jurisdicional ao servidor público militar no estado do Rio de Janeiro. Faço essa adenda falando mais sobre a questão do servidor público militar e das forças de segurança como um todo, porque há uma discussão plena aqui na casa hoje sobre a questão das exclusões, por exemplo. E a partir do momento que a gente tem um projeto que ele cria a maior transparência no sentido de acesso aos procedimentos administrativos que eventualmente ensejem numa exclusão de um servidor, é fundamental para a segurança jurídica que a gente tanto preza. Já o projeto de lei da deputada Verônica Lima, que prevê a construção obrigatória de pontos de parada e descanso para os motoristas de cargas e passageiros nos contratos de concessão das rodovias estaduais, foi transformado em autorizativo. Muito importante a possibilidade da gente ter aprovado aqui na CCJ esse PL no dia de hoje, porque é uma demanda antiga dos trabalhadores da rede de transporte do Estado do Rio de Janeiro, a possibilidade da gente ter em paradas obrigatórias local para descanso e acolhimento desses profissionais que têm uma carga, né, muito intensa de trabalho nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro. Também foi aprovada a matéria da deputada Renata Souza, que trata da distribuição de alimentação gratuita, preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a população de rua. O texto foi transformado em autorizativo e aprovado. A aprovação do projeto aqui, na análise de constitucionalidade, de técnica dele, ela foi pela transformação em um projeto autorizativo para permitir que o Poder Executivo ele empreenda esses projetos sociais que a deputada tanto preza, e ela está de parabéns, porque por mais que o Poder Executivo já possa fazer muito e não precise, às vezes, que isso esteja escrito estritamente nas leis, quando nós aprovamos aqui nesta casa projetos como esse, para demonstrar para o poder público, para a imprensa, para a população de forma geral, qual é o pensamento político dessa casa, nós estamos direcionando as ações do governo. Então é isso que torna esse projeto autorizativo. Neste dia 15 de março, Dia do Consumidor, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj falou sobre a história da data e sobre o serviço prestado à população do estado pela comissão.
em 15 de março de 1962, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, enviou uma mensagem ao Congresso norte-americano falando sobre a importância da proteção dos direitos dos consumidores. A data virou um marco que inspirou a criação do Dia Mundial do Direito do Consumidor, instituído em 1983. No Brasil, em 1990, foi criado o Código de Defesa do Consumidor, que regula as relações de consumo. E aqui no Rio de Janeiro, se algo não vai bem, o cidadão pode recorrer também à CODECON, que é uma comissão aqui da Alerj, que analisa as denúncias dos consumidores que tiveram os seus direitos violados. O atendimento é gratuito para os cidadãos dos 92 municípios, tá, gente, do estado, e acontece de forma presencial e remota, através do nosso 0800 e também pelo WhatsApp. Fique atento também à agenda do nosso ônibus do consumidor, que atende presencialmente todo cidadão fluminense. Parabéns, consumidor! A nossa missão é fazer valer os seus direitos. O Rio de Janeiro pode ter espaços de acolhimento para adolescentes grávidas que estejam em situação de rua. O projeto da deputada Tia Ju foi discutido nesta quarta pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Fernanda Nogueira. Nesta quarta-feira, os parlamentares discutiram a proposta do ex-deputado Marcos Vinícius, que obriga os restaurantes, hotéis e boates do Rio a manter um quadro de informações ao lado da entrada principal do estabelecimento. Esse quadro deve conter a autorização de funcionamento do local, os laudos de vistoria de gás e energia e o laudo técnico do Corpo de Bombeiros. O projeto recebeu 5 emendas e retorna para as comissões. O projeto do deputado Brazão autoriza o governo a instalar uma unidade do Poupa-Tempo no município de Niterói, na região metropolitana do Rio. O texto recebeu 2 emendas e vai ser analisado nas comissões. Pode ser criado no Rio um comitê de logística reversa. O comitê deve ser composto por representantes das secretarias estaduais de Ambiente, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Econômico, entre outras, que terão mandatos de 2 anos. O grupo tem como principais atribuições a elaboração de um plano estadual de resíduos sólidos, além de incentivar os municípios a implementar planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Parcerias com o setor privado e incentivo às cooperativas de catadores também estão previstos no projeto do deputado Dionísio Lins, que recebeu 10 emendas que vão ser analisadas nas comissões. Também foi discutida a proposta que estabelece o prazo máximo de 10 dias úteis para que a FETranspor atenda solicitações de usuários do bilhete único intermunicipal, como, por exemplo, emissão de segunda via ou desbloqueio do cartão. O projeto do deputado licenciado Bruno Dauaire recebeu 2 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Os postos de combustíveis do Rio de Janeiro que possuem calibrador de pneus podem ser obrigados a realizar a manutenção e a regulagem periódica do equipamento. Quem não cumprir a regra pode ser multado em até R$400 mil. O projeto da deputada Zeidan recebeu 5 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Calibrar o pneu é garantir a vida do nosso pneu, do nosso automóvel, e a caixa de direção, né? Você passa a ter uma proteção maior à caixa de direção. O que significa isso? Diminuir os gastos para o consumidor. Então o consumidor vai ter mais segurança, economia no combustível, economia no gasto, né, diário do seu automóvel. E o mais importante é que esse serviço seja gratuito. A gente está pensando aqui no usuário como um todo. Ele abastece, né, naquele posto de gasolina, ele passa a ser um cliente, mas ele pode ir a qualquer momento no posto só para calibrar o pneu. Ele pode ir em qualquer posto e calibrar o pneu. Eu acho que isso cria uma parceria entre os proprietários, os empresários, donos de postos de gasolina, e dá uma garantia para o consumidor, para a população como um todo, de segurança automobilística, né? O projeto do deputado Jorge Felipe Neto estabelece que os abatedouros de animais do estado devem manter câmeras posicionadas em toda a linha de produção. As imagens registradas pelas câmeras devem ficar armazenadas por no mínimo 90 dias. E os estabelecimentos que descumprirem as regras podem ser multados. O texto recebeu 4 emendas e volta às comissões.
Já a deputada Renata Souza propõe a alteração dos critérios para a seleção de pessoas aptas a doar sangue no estado do Rio. De acordo com o texto, os critérios adotados para a doação de sangue devem ser aplicados igualmente a todos, sem discriminação de cor, raça, gênero, identidade de gênero ou orientação sexual. O projeto proíbe a aplicação de critérios diferentes para quem manteve relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. A proposta recebeu 9 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Proposta da deputada Tia Ju autoriza o governo a implantar espaços de acolhimento para adolescentes grávidas, puérperas ou lactantes que estejam em situação de rua. Durante a permanência nos espaços de acolhimento, as jovens devem ser atendidas por equipe multidisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos. O texto diz ainda que a Justiça e o Conselho Tutelar devem ser acionados imediatamente após o acolhimento. O projeto ainda retorna à pauta para a segunda discussão. Nesses espaços a gente pensa em, de fato, dar acolhida para essa menina que está grávida na rua, que não tem um lar para estar ela e o seu bebê, e o poder público ali estender a mão para acolher, orientar e acompanhar, porque aí passa a ser 2 vidas, uma mãe na rua e um bebê que está no ventre também em situação de rua, que é uma situação de alta vulnerabilidade, que a gente precisa proteger a mãe e a criança. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas contraceptivas. A campanha deve ser destinada às unidades públicas de saúde, escolas da rede pública estadual e empresas contratadas pelo poder público. O projeto da deputada Tia Ju prevê a distribuição de material impresso nesses locais, além de divulgação nas páginas eletrônicas das secretarias estaduais. O texto garante ainda a oferta pelo SUS de diversos métodos contraceptivos. A proposta recebeu 28 emendas e vai ser analisada pelas comissões. A primeira ideia do projeto partiu de conversas com mulheres nas suas próprias comunidades, nas suas residências, e a gente viu ali, percebeu que tanto elas como suas filhas não tinham orientação mínima com relação à contracepção, muitas delas já com companheiros, convivendo e sem entendimento, compreensão e sem acesso, né? Porque elas vão até o posto de saúde, mas não é ofertado para elas nenhum tipo de método contraceptivo para evitar gravidezes contínuas, principalmente na adolescência, que é uma gravidez de alto risco. Nós precisamos entender que gravidez na adolescência se torna gravidez de alto risco. E a gente precisa alertar as adolescentes. As maternidades do estado do Rio de Janeiro devem expor cartazes com informações sobre os canais oficiais para denúncia de violência obstétrica. É o que diz o projeto da deputada Renata Souza, que recebeu 8 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Pode ser criado no Rio o programa de informação sobre a política de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. O texto da deputada Célia Jordão prevê uma série de ações, como a campanha para divulgar as formas de discriminação das mulheres no mercado de trabalho e a divulgação de órgãos públicos que oferecem apoio às mulheres que sofrem esse tipo de discriminação. O projeto recebeu 3 emendas e retornou às comissões. Esse novo projeto, ele visa justamente a propagar esta política, conscientizar através de campanhas, chamar todos os atores interessados, sejam eles empregadores, sejam eles, né, as próprias trabalhadoras, para que nós possamos efetivamente alcançar o resultado que nós queremos, né, que é o tratamento igual, o tratamento respeitoso. Recentemente, em cadeia nacional, a ministra da Mulher falou muito sobre esse tema, né? Porque existe uma lei nacional falando dessa questão, mas essa lei nacional ela ainda não é efetivamente cumprida e respeitada. E aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente disso. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.